Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhando para Damasco. Este que está falando com vocês é Paulo, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade, prosseguimento a um conjunto de vídeos que eu me propus a fazer acerca da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, tratando um pouco acerca da batalha espiritual e da armadura de Deus. Já vou logo adiantando, já vou logo dizendo, explanando mais uma vez que eu trago essas mensagens como um estudante, não como um mestre, não como aquele que tem a verdade, que é dono da verdade absoluta, que a tudo sabe, tudo plana, não. Muito pelo contrário. Vamos abaixando as asinhas e mais uma vez eu gostaria de explanar isso mais por questão de sinceridade e honestidade para com quem assiste o canal, tá certo? Como estudante, gosto de compartilhar aquilo que estudo e compartilhar aquilo que me faz sentir bem, tá certo? Logo após ter dado essa explanação, vou agora dar início àquilo que gostaria de introduzir aqui, certo? No vídeo passado, demos início ao conjunto de vídeos. Estávamos dentro das trincheiras. Recebemos as nossas instruções e agora, como recrutas, como bons soldados, estamos a sair dessas trincheiras. Precisamos sair dessas trincheiras e tomar consciência do combate e que estamos entre trincheiras, onde o terreno onde justamente chamavam, né, na Primeira Guerra Mundial, que era a Guerra de Trincheiras, o terreno denominado Terra de Ninguém. Precisamos ter consciência de que estamos neste terreno. Mas por que eu fiz essa relação com esse campo de batalha, né? Porque é justamente isso. Precisamos ter a noção de que estamos em terra de ninguém, né? Não no sentido de ser terra de ninguém, não literal do nome, mas no sentido de combate, no sentido de que estamos em um terreno perigoso, um terreno de luta constante, um terreno onde estamos sendo assaltados constantemente por hostes malignas, né? E entender, principalmente, que as armas que são usadas contra nós não são armas convencionais ou até mesmo nucleares, não. Não são essas armas. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje e entender um pouco mais profundamente como nós podemos nos defender de tais ataques malignos, tá certo? Desde já eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Lembrando que estou utilizando uma versão da internet, né? Utilizando a versão da internet, uma Bíblia, Revista Almeida atualizada, a versão. E nós vamos ler desta dita do versículo 13 de Efésios 6 até o versículo 19, tá certo? E vamos começar a leitura. Acompanhe comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também o meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Vamos parar por aqui, né? Eu acabei avançando um pouco mais por conta de contexto e também como é uma leitura assim
e você vê que é uma linguagem bem bela, uma linguagem que, de certa forma, nos ajuda, né? Pois bem, antes de falarmos mais especificamente da armadura que aqui Paulo está se referindo, eu gostaria de trazer aqui duas prováveis inspirações que Paulo ele possa ter se utilizado para assim estar comentando acerca de uma armadura de um guerreiro, né? Certo. A primeira inspiração, e aqui eu já adianto que vai ser a que vamos utilizar, né, para uma melhor compreensão destes versículos, é a inspiração de que Paulo, sendo prisioneiro em Roma, né, ele, por ver os guardas, os soldados romanos, muito possivelmente também da guarda pretoriana, e pretoriana vem do pretorium, do latim, e pretorium era aquele lugar, né, a guarda pretoriana eram aqueles soldados romanos da legião responsáveis por, como posso dizer, guarnecer o pretório, que era basicamente o local onde os comandantes militares ficavam nos acampamentos romanos durante as campanhas militares. Logo depois, essa guarda pretoriana foi transformada na guarda pessoal do imperador, né? Paulo podia estar se referindo, né, ao falar dessa armadura, ao modelo de armadura que esses guardas e soldados romanos se portavam, né? Não somente os pretorianos, mas também um legionário convencional, um legionário de infantaria, um infante, né, como eram conhecidos os legionários romanos, também poderia ser dito isso. Como também há uma segunda inspiração de que Paulo, tendo seu conhecimento teológico, seu conhecimento bíblico, e por ser um judeu, né, ter sido um conhecimento judaico, de certa forma, ele possa se inspirar de versículos do Antigo Testamento, né? Como um livro de Isaías, onde vem tratando, né, ou com vários outros livros, né, de guerreiros, e Yahweh, que é o Senhor Deus, né? Ele vinha como um guerreiro, em versículos mais específicos de Isaías, entende? Ele viria como um guerreiro. Peço perdão mais uma vez. E dito isso, vindo como guerreiro ia libertar, ia salvar e tudo mais. Tinha toda essa segunda inspiração de Deus como um guerreiro, do cristão como um guerreiro e dos servos do Senhor como guerreiros. Entende? Mas bem, vejamos. Vamos pegar a primeira possível inspiração que Paulo teve, que era com os soldados pretorianos, com a guarda, com os legionários romanos. Para melhor compreender, já que eram soldados, entende? Tinha uma armadura, e toda a armadura que Paulo vai descrever aqui, nestes versículos, era uma armadura assim que o soldado romano ele utilizava de padrão, tá certo? Por esses motivos. Mas vamos voltar aqui para o texto, né, de Efésios 6. Quero compartilhar umas coisas. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau, Paulo anteriormente, no capítulo 5 de Efésios, ele já vai vir trazer de que todo dia é um dia mau. Porém, esse dia mau, aqui mais especificamente, é um período de tempo em que as circunstâncias, em que o período desse tempo vai ser mais complicado, vai ser um problema bem maior, entende? Então nós precisamos estar tomados, precisamos estar vestidos nessa armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E no vídeo anterior eu já tinha falado que é somente através de Cristo, através desse poder de Deus que podemos resistir de uma melhor forma, né? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, vencido esses dias maus, esses períodos e circunstâncias, não é aquela questão de você vencer e depois abaixar a guarda. Não, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos estar sendo constantemente atacados. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. E aqui é um ponto importante. Paulo ele deixa bem explícito que, de fato, o cristão, nós, como cristãos,
né, independentemente de sua religião, mas aqui me dirigindo mais especificamente para os cristãos, Paulo está nos deixando cientes de que o cristão é um guerreiro e está em combate, né? E cingido-vos com a verdade, o soldado romano, ele tinha uma túnica que ele colocava antes de colocar a armadura, que cobria todo o seu corpo, né? E nós precisamos estar bem fundamentados. A verdade aqui que Paulo está falando é do evangelho, é de Deus. E aqui eu gostaria de dar um complemento acerca das verdades, né? Que vem muito essa discussão hoje por conta muito do relativismo que a gente vive. Não tem mais uma verdade absoluta e muita gente acaba indo pelos princípios de certas filosofias que dizem que não existe verdade absoluta. Mas um fato é, se somos cristãos, precisamos ter ciência de que existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade é o sumo bem, que é Deus, entende? Então, de certa forma, não querendo se estender nesse assunto, nós precisamos estar bem fundamentados nisso e que essa verdade seja a nossa túnica do nosso corpo, que nos revista em um combate corpo a corpo. Essa túnica, ela, às vezes, naqueles combates mais medievais, você via aquelas túnicas, né, de, é, de fibras metálicas, entende? Que protegiam o corpo a corpo. E vestindo-vos com a couraça da justiça. Couraça, como você vê, era como se fosse aquela armadura que protege o fronte, protege toda essa parte frontal, protege o tórax, entende? Do soldado romano. E aqui me leva a lembrar o combate do livro John Bunyan, O Peregrino, né? O combate que Cristão, que é o nome do personagem, do protagonista, ele tem com Apollyon, que é o demônio. E Apollyon, o cristão, ele fica constantemente tem que ficar de frente a frente com o demônio, Apollyon. E ele não podia virar as costas para o demônio, né? Porque se ele virasse as costas, ele era um ponto vulnerável, um ponto fraco. Nós precisamos saber disso, que nós somos vulneráveis, né? E essa couraça da justiça é justamente isso, a parte frontal, a armadura que protege as nossas partes mais vitais. E a justiça é a justiça divina, a justiça de Deus. É a partir de Cristo, tendo nós o processo de aceitado a Cristo, ter fé em Cristo, o quão entregues somos a Cristo, essa justiça ela acaba se tornando prática em nossas vidas. E essa vida de santidade, essa vida de constante santificação, essa vida de constante aperfeiçoamento espiritual, vai nos levando a um aperfeiçoamento da fé, e assim podemos resistir muito mais eficazmente contra as ciladas. Lembra dos primeiros versículos desse capítulo? As ciladas, as arapucas, aquilo que Satanás ele fica montando para nos pegar. Entende? É muito importante termos essa noção e sabermos disso. Que a justiça ela é divina, uma justiça perfeita, a sua justiça vem de Deus. Mas retornando aqui aos versículos, vamos dando prosseguimento. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é importante, porque o soldado romano, ele tinha nos seus calçados, pregos, né? E esses pregos, eles faziam fixar melhor no solo, dependendo também muito do terreno, né? Porque nem todo terreno vai dar uma base assim bem sustentável, né? Mas quando o terreno ele era propício a isso, os pregos eles serviam para deixar o soldado sempre na postura de combate, preso ao solo, fixo ao solo, entende? Para não perder o equilíbrio. E calçando esses pés com esses pregos, a preparação do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho vem de boas novas. O evangelho que Cristo trouxe a nós. Nós precisamos estar constantemente calçados com esse evangelho, com essas boas novas, para desta forma nós possamos, através de Cristo, entende? Através dessas boas novas que Cristo trouxe, Cristo nos ensinou, num processo educacional para os apóstolos e dos apóstolos passados, a fundação de congregações, igrejas, entende? Esse processo educacional, nesse processo de boas novas aqui, mas principalmente
dos ensinamentos de Cristo, entende? Que assim nós possamos estar fixos com postura para o combate, com postura para nos defender desses dardos inflamados que vai falar logo no versículo posterior, tendo o evangelho, tendo essas boas novas, tendo essa esperança de vida como base fixa na nossa postura de combate, tá certo? Voltando aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, aqui, de um soldado da legião, um legionário, ele cobria também todo o corpo, entende? Ele protegia todo o corpo. E aqui eu lembro mais uma vez do combate que cristão do livro Peregrino ele tem contra Apolo, o demônio. E Apolo está constantemente lançando as flechas, que são esses dardos inflamados, que são as tentações, e cristão acaba sendo atingido por alguma dessas flechas. Nós precisamos entender que as tentações, né, elas vão vir, mas tudo vai depender, né, do relacionamento que nós vamos estar tendo com Deus. Se nós estamos nos deixando levar mais pelas tentações, ou se nossa vida está em santidade sem hipocrisia, né, nessa santidade progressiva, né, constante que estamos buscando através de Deus. Não é aqui dizendo que você vai ser sempre o santão, ser sempre o bonzão. É claro, precisamos visar a santidade que Deus tem, né? Sede santos assim como eu sou santo, entende? Mas não é dizendo que nós sempre teremos essa constância. Vai haver sim momentos em que vamos fraquejar. Mas é ter em mente, isso vale também para mim, vale para. Isso é universal, é do ser humano. Né? É entender que precisamos estar preparados, precisamos estar dispostos, precisamos estar fortes, fortalecidos constantemente. E mesmo que venhamos a fraquejar, tenhamos ainda as forças restantes para continuarmos empunhando o escudo, né? Estarmos sempre vestidos com armadura e vamos sangrar, sim. Vamos sangrar. E vale salientar, como eu falei no vídeo anterior, que a nossa luta não é contra os sangue e carne, não é contra outros seres humanos, mas é contra as potestades, as forças malignas do celestial, do mundo espiritual, que atuam por detrás dos panos contra nós, né? E utilizam-se de arcabouços e instituições, utilizam-se da maldade humana também, que é influenciada também por este mundo espiritual, para que assim nós soframos diversos tipos de ataque. Seja um ataque direto, seja um ataque ideológico, ou seja um ataque institucional, não importa. O importante é saber que estamos em constante combate, certo? E eu gostaria de finalizar por aqui, né? Ainda vai ter outras partes da armadura, mas para não estender muito o vídeo, eu gostaria de finalizar por aqui. Espero sinceramente que vocês estejam gostando desse conjunto de... Vai haver mais um vídeo, né? De certa forma. E que essa carta, né? Estas circunstâncias não midam, façam medição para que possamos viver de uma forma que agrade a Deus. Não. E isso seja apenas na nossa consciência, né? E seja também um modo de vida, porque o Evangelho é isso. É um modo de vida. É aquilo que dá sentido, que dá um norteamento para que a vida do ser humano ocidental, oriental, do mundo inteiro tenha uma melhor designação. Né? É isso que eu gostaria de trazer hoje, no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não é uma coisa tão profunda, não é uma coisa que vai trazer um oceano de possibilidades. É um tema assim bem complexo, bastante coisa ainda pode ser aprofundada, pode ser estudada, pode ser vista, né? Existem vários e vários livros que abordam sobre isso, principalmente de uma matriz mais protestante, puritanos e por aí vai. Existem vários livros, eu não vou querer me aprofundar muito aqui, para não estender mais o vídeo.
Mas espero sinceramente que você tenha gostado. Esse era o vídeo que eu gostaria de trazer hoje aqui para o canal, tá certo? Fique em paz, que Deus possa estar sempre nos abençoando, né? E que a sua santidade, que nós possamos estar constantemente buscando essa santidade de Deus. E Cristo nos deu um novo acesso, né? Nos dá acesso direto a Deus através do sacrifício que ele fez. Temos essa consciência, possamos almejar as coisas além do sol, lá do alto, que as coisas aqui terrenas sempre tenhamos essa consciência, são efêmeras como a areia, como o império de areia, logo com o vento vão ser levadas para lugares mais distantes. Né? Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fique bem e até a próxima, se assim Deus nos permitir.